Então vamos lá, finalmente fazer o nosso teste aqui do filtro. Então, e aí como eu comentei, a gente vai precisar fazer o nosso teste aonde o nosso input de filtro e a lista, né, nossa listagem de ferramentas, ela no lugar que elas se integram, né? E o lugar que elas se integram é aqui na home, né? A gente tem o actions e a tools list aqui, né? Tá? Então vamos criar aqui já o nosso arquivo aqui de index.test.tsx, certo? E aqui cabe um comentário importante, porque assim, né, a nossa aplicação aqui ela é uma aplicação pequena, né? Ela é composta basicamente aqui da nossa página de home e toda a aplicação ela está aqui nessa página, né? Então, né, a gente não costuma ter testes unitários ou de integração, assim, de integração às vezes é um pouco mais comum, mas testes que a gente vai testar a nossa página, né? Que nem a gente tem aqui, porque dificilmente a gente vai testar uma página inteira, né? Uma funcionalidade que, que ocupa a página inteira, né? É que aqui a nossa aplicação é pequena, né? Então para a gente faz sentido, mas não vai ser sempre que a gente vai ter esse tipo de situação, né? Beleza? Então vamos lá. Deixa eu fechar aqui esse components. E abrir aqui, deixa esse utils aqui também, deixa só o que a gente vai usar aqui. Então, nosso teste, tá? Então, pela última vez aqui, vamos lá dar o nosso describe, que vai ser na nossa home, certo? Então, vamos criar o nosso teste. Então, o que a gente vai testar aqui, né? A gente vai verificar se o filtro se o campo de filtro está de fato filtrando as ferramentas por título, né? Pelo título. Então, é esse o teste que a gente vai escrever. Então, it should filter tools by title. Tá? Então, ele deve filtrar as ferramentas pelo título. Beleza? Então, eu vou já dizer que ele é um teste assíncrono. E vou iniciar ele aqui. Então, padrão, né? Vamos lá. Render. Vamos renderizar o nosso home. A home, principalmente, a gente sabe que ela vai estar aqui envolta no nosso contexto, né? Então já vamos dar ele aqui no Tools Provider, beleza? E aí sim o nosso home, certo? Então renderizamos aqui a nossa home. O que vai acontecer? Basicamente ele vai seguir o mesmo fluxo aqui, primariamente, da nossa tools list, né? Porque a gente vai renderizar a home e aí ele vai bater lá uma requisição de get na API para buscar as nossas ferramentas, certo? Então o fluxo aqui do inicial ele vai ser basicamente o que a gente tem lá no tools list. Tá? Aqui. Então, que ele vai buscar as informações aqui das nossas ferramentas, beleza? Então a gente pode até já adiantar e copiar isso aqui que a gente já tem pronto, certo? Então a gente pode criar aqui o nosso arrange, a gente vai ter o mock, que vai ser uma instância do mock adapter, que vai receber o nosso client, beleza? E aí ele vai fazer uma aquisição de get, né? Então o nosso mock adapter vai interceptar a requisição de get na rota barra tools, vai responder apenas uma vez com OK e vai entregar aqui o nosso tools mock para ele, né? Então a gente vai até criar aqui o tools mock que também vai ser o mesmo, né? Nosso mock de ferramentas, a gente pode usar o mesmo, beleza? Que é aqui para a gente dar uma relembrada, né? O nosso Chat GPT e o nosso Stack Overflow aqui, né? São essas duas ferramentas que a gente tem mocado aqui, que a nossa API vai responder. Beleza?
Feita a requisição, o que a gente vai ter que fazer? Esperar essa requisição terminar, né? Então, como que a gente pode fazer aqui, ó? Wait for the element to be removed. A gente vai esperar o loading sair da tela. Então, vou importar aqui o wait for the element to be removed. E vamos importar o screen. Beleza? Então, esperamos a requisição finalizar. E aí sim a gente vai ter os nossos cards aqui, né? A gente já sabe que a gente vai ter os nossos cards, porque a gente já fez esse teste anteriormente. Então a gente já tem essa certeza, né? Só que aí a gente vai precisar fazer o filtro, né? Então a gente vai precisar verificar, assegurar, né? Apesar de a gente já ter feito esse teste de que os cards das ferramentas vão estar na tela, como a gente vai realizar uma ação que vai fazer com que um deles ou os dois deles, né, não estejam mais no documento, né, porque a gente vai realizar um filtro, então é bom a gente fazer a verificação de que eles realmente estão ali antes, né, para não ter nenhuma dúvida aí em relação à funcionalidade, né, ao que vai acontecer, tá? Então vamos pegar aqui os nossos dois cards. E agora eu vou dar nome aos bois aqui, né? Então, o primeiro vai ser o ChatGPT Tool, tá? Ele vai ser o Screen. Então, vamos pegar ele lá. Get by Role, tá? Vamos pegar o nosso card pela Role. E qual que vai ser a Role aqui, né? Do nosso card? Vai ser o Article, né? Como a gente já tinha visto lá anteriormente, no teste da Tools List. E aí o name vai ser o nome da nossa primeira ferramenta aqui. Agora eu vou passar ele também aqui na mão mesmo também. ChatGPT. Beleza? Então, aqui vamos ter a nossa primeira ferramenta. E a nossa segunda, que vai ser o Stack Overflow Tool. Certo? Vamos pegar pela role de article e o name vai ser Stack Overflow. Beleza? Então, vamos ter os nossos dois cards aqui. Então, como a gente comentou, a gente pode verificar se eles se eles vão estar no documento, ou a gente pode verificar se eles já estão na lista, né? Então, a gente pode pegar aqui a nossa lista, então, const tools list. E aí a gente vai lá pegar a nossa lista, como a gente já pegou anteriormente. Get by role. Qual que é a role da nossa lista? É a role main. E o nome da nossa lista, tá? Se a gente for dar uma olhada aqui, ó, a gente já pegou a lista aqui, né, em algum momento aqui no teste da própria lista. Então vai ser basicamente isso daqui. A gente vai pegar a role main e o name vai ser list of tools, tá? Então a gente tem a nossa lista e aí a gente pode fazer aquela verificação, né, se a lista contém algum elemento. Então a gente pode esperar que a nossa tools list to contain element ChatGPT tool, por exemplo, beleza? Então a gente espera que a nossa lista contenha o nosso card do ChatGPT, beleza? E aí a gente pode fazer a mesma coisa para o nosso Stack Overflow tool aqui. Então a gente está esperando que a nossa lista contenha essas duas ferramentas, tá? E aí a gente pode até fazer mais um reforço aqui, tá? Não teria essa necessidade, mas a gente também tem mais um modo da gente validar. A gente pode colocar aqui que a gente espera que screen ponto. Aí a gente vai pegar todos os nossos articles lá, igual a gente fez da outra vez. Então a gente vai pegar get all by role, tá? Vamos pegar todos os nossos elementos que tem a role de article, e aí ele vai retornar para a gente um array de elementos, né? E aí a gente pode fazer aqui, ó, to have length,
beleza? O have length. A gente espera que esse array tenha um tamanho específico, que é o tamanho de 2, tá? Que ele tenha 2 elementos, beleza? Então aqui a gente está realmente validando que tem esses 2 elementos e que a gente tenha esses 2 cards e apenas esses 2 cards, certo? Então, beleza, temos os nossos cards. E aí o que a gente vai fazer? Agora a gente precisa digitar aqui no nosso filtro, né? Então vamos lá, vamos pegar o filtro. Const filter input, tá? E aí como que a gente vai pegar o nosso input? Então vai usar o screen. E agora a gente vai usar uma outra query que a gente ainda não usou, que é o get by placeholder text. Beleza? A gente vai pegar o elemento pelo placeholder. Porque aqui o ideal para a gente pegar um input de um formulário, o ideal é que a gente consiga pegar ele pela label, tá? Mas nesse nosso caso, o nosso input ele não tem uma label. E aí um jeito que a gente pode utilizar é o get by placeholder text. Beleza? E aí, qual é o placeholder que a gente quer qual é o placeholder, né, do elemento que a gente quer pegar? Filter by title. Certo? Então, aqui ao longo dos nossos testes, a gente utilizou diversos tipos de carry, né? E ainda ele tem mais algumas aqui que a gente pode usar. Ele pode ter o alt text, display value, então ele tem diversos tipos de carry que a React Testing Library disponibiliza para a gente. E aí, algumas delas são melhores a gente usar em alguns casos do que outras, tá? Até se a gente abrir aqui, ó, não sei se a gente consegue achar, se a gente digitar ali, ó, React Test Library Query Priority, tá aqui no About Queries. Na própria documentação deles, Overview, Types of Queries, Priority, aqui, ó. Então, eles têm aqui uma explicação, né, sobre a prioridade das queries aqui, né, que eles recomendam. Então, eles dizem aqui que, baseado no guia de princípios deles, os nossos testes eles devem refletir como o usuário interage com o código, né, seja componente, página, etc., o máximo possível. E aí, tendo isso em mente, eles recomendam essa ordem de prioridade. Então, aqui nas prioridades, a gente vai ter 3 tipos aqui de prioridade, né? Começando aqui com as queries acessíveis para todo mundo. Então, são queries que refletem a experiência visual ou do mouse, né, dos usuários, do mesmo modo que uma tecnologia assistiva faria, né? No caso, por exemplo, um leitor de tela. Então, ele vai ter os mesmos princípios ali, pegar dos mesmos do mesmo modo, né? E aí a prioridade máxima, que a primeira query que eles recomendam acima de todas, é usar o get by role ali, né? Que é o que a gente estava usando, que a gente mais utilizou ali nos nossos testes. E aí eles falam aqui, ó, que o get by role ele é uma query que ela pode ser usada para todos os elementos que estão expostos na nossa árvore de acessibilidade, beleza? E aí com o nome, né, a opção de nome, a gente consegue filtrar os elementos, né, retornados pelo nome acessível deles, tá? Que é o que a gente estava fazendo até agora, buscando pela role mais a opção do nome acessível do componente. Então, essa daqui deve ser aqui, ó, eles falam a top preference aqui, né, a nossa preferência máxima aqui de carry para utilizar. Para basicamente tudo, tá? Eles falam aqui, ó, top preference for just about everything. Então é a nossa preferência máxima para tudo. Porque como eles mesmos dizem aqui, ó, não tem muita coisa que a gente não consiga pegar com essa carry, tá? E aí se a gente não conseguir pegar um elemento com essa carry, é bem provável que a nossa interface ela não esteja acessível, beleza? Então é mais um caso ali do que a gente já tinha comentado, de que os testes eles podem expor vulnerabilidades ou algumas falhas,
sei lá, problemas de arquitetura ou de própria acessibilidade aqui. Então, os testes eles também vão expor esses, entre aspas, defeitos do nosso código, beleza? Ou essas possíveis melhorias que a gente pode fazer, tá? Oportunidades de melhorias aí no nosso código. Então, essa é a principal query que a gente deveria focar em usar, beleza? E aí, em segundo lugar, a gente tem aqui ó, o get by label text, que a gente também já usou, né? E eles dizem aqui que esse modo, esse método, ele é ideal para a gente pegar campos de formulário, beleza? Que é o que a gente estava fazendo agora, tá? Que vai pegar os inputs pela label. E aí, em terceiro lugar, a gente tem aqui, ó, get by placeholder text, tá bom? Eles dizem aqui que o placeholder ele não é um substituto para a label, beleza? Mas se a gente não tiver uma label, essa é a melhor opção que a gente tem, certo? Seguindo aqui, a gente tem o get by text, que aí eles dizem aqui que tirando formulários, né, tirando os forms, texto é o conteúdo principal para a gente encontrar elementos, tá? Porque esse método ele é usado para encontrar elementos não interativos, tá? Geralmente a gente vai usar ele para encontrar elementos não interativos, ó, como divs, spans, parágrafos, etc. Tá? Porque a gente vai pegar literalmente por um texto que provavelmente deveria ser estático ali, né? E aí por último aqui na nossa prioridade aqui de carries acessíveis para todo mundo, a gente vai ter o get by display value, tá? Esse aqui a gente não utilizou, mas ele vai pegar um elemento pelo valor que ele tiver no input, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, no nosso caso, se a gente tivesse alguma coisa digitada aqui, ó, por exemplo, banana, a gente conseguiria pegar esse input aqui por esse display aqui, ó, by display value, pelo banana, a gente conseguiria pegar ele, certo? E aí, o segundo tópico aqui, né, de prioridade, são as carries semânticas, tá, do HTML e do ARIA ali, né, que é um conjunto de atributos de acessibilidade ali, né. Então, a gente vai ter aqui, ó, em primeiro lugar aqui, mas ainda seguindo aqui na ordem, né? Então seria, por exemplo, o sexto lugar, né? Seria o get by alt text, tá? Que aí a gente conseguiria pegar elementos que suportam, né, esse texto alternativo, que geralmente a gente costuma ver mais em imagens, né? Mas também tem em tags de área, de input, etc. Tá? E depois a gente tem o get by title, que ele vai pegar pelo título, tá? de um elemento, certo? E o título seria o título acessível, assim. Beleza? E aí, por último de todos aqui, a gente vai ter os polêmicos get by test ID, tá? E aí aqui, como eles dizem, o usuário ele não consegue ver nem ouvir, né, no caso de um leitor de tela, esse tipo de atributo aqui. Então ele só é recomendado para casos onde nenhuma outra carry consegue pegar o elemento, tá? Então aqui, onde não ocorra nenhum outro match por role, ou texto, ou se isso não fizer sentido, beleza? E aí, para quem não sabe, como que funciona o teste ID? O teste ID a gente precisaria vir aqui no nosso componente. E aqui, por exemplo, no button, a gente adicionaria um atributo específico aqui, ó. A gente adicionaria aqui um data test ID. E a gente poderia colocar qualquer coisa aqui. Por exemplo, blá, blá. Tá? E aí a gente pegaria, né, faria essa carry, né, get by test ID, por blá, blá, blá. Tá? E aí por que eles não recomendam isso, né? Porque não é recomendado esse tipo de coisa. Porque para começar a gente está adicionando
alguma coisa a mais no nosso código. Então, é sempre bom levar em conta que qualquer linha de código que a gente acrescenta no nosso código, aumenta a complexidade, aumenta o tamanho do código, aumenta o tamanho do bundle, tá? E assim por diante. Então, cada linha que a gente coloca a mais no nosso código, cada atributo, cada coisa que a gente acrescenta, aumenta a complexidade, beleza? Então, essa é uma tag que vai ser, uma tag não, né? Um atributo que vai ser utilizado só para o nosso teste, né? E aí também a gente precisa levar em consideração que o teste, os nossos testes, eles precisam, a função deles é testar a aplicação no estado dela, né? A gente colocando aqui um atributo, por exemplo, para utilizar no teste, a gente já não está mais testando a aplicação como o usuário estaria fazendo, né? Aqui a gente está acrescentando um facilitador para o teste. E aí, acima de tudo isso, como a própria documentação aqui deles dizem, a gente deveria conseguir pegar pela role, tá? Porque todos os elementos eles têm uma função na nossa, ou deveriam ter, né? Uma função no nosso código, tá bom? Na nossa DOM, tá? Então, quando a gente estiver desenvolvendo, é sempre bom ter isso em mente, né? Todas as tags que a gente coloca ali, elas precisam ter uma função, beleza? Então, eu costumo dizer, eu costumo dizer que eu tenho uma regra que é sempre que você for utilizar o Data Test ID, e aí eu tenho uma regra que eu costumo dizer pro pessoal, né, para saber quando a gente utilizar o Data Test ID, sempre que você pensar em utilizar o Data Test ID, não use, beleza? Porque se a gente não está conseguindo pegar o nosso elemento pela role dele, como a gente já comentou aqui, né? Talvez fosse melhor a gente fazer uma refatoração e melhorar como o componente, o nosso código, ele está implementado, beleza? Então, é bom a gente sempre evitar ao máximo utilizar esse tipo de carry, esse tipo de atributo, certo? Esse tipo de abordagem, no caso, tá? Então, sempre que a gente for usar um Data Test ID, né, a gente precisar usar o Data Test ID, vamos pensar se não tem algum outro jeito melhor de a gente conseguir buscar esse elemento aqui na tela, certo? Bom, dito isso, vamos voltar aqui para o nosso teste. Então, deixa eu voltar aqui nossa tela aqui pro cantinho, deixar até aberto aqui. Então, beleza, né? Seguindo a nossa lista de prioridade lá, né? A gente poderia pegar pela role esse input, mas a gente também tem a biblioteca, ela fornece outros métodos que a gente consegue usar, então vamos utilizar eles aqui, né? Então, pegamos o nosso input pelo placeholder aqui, certo? Beleza. Então, agora que a gente pegou o input, né? A gente precisa digitar nesse input o que a gente espera filtrar. Então, vamos lá. A gente vai usar aqui o nosso amigão user event. Certo? E aí que a gente vai usar o método type. A gente vai digitar onde? No nosso filtro. Beleza? E o que a gente vai filtrar aqui? Vamos filtrar pelo nosso chat GPT. Beleza? Então vamos digitar aqui no nosso filtro o chat GPT. Ou só chat. A gente consegue, né, porque ele deve filtrar, deve encontrar tudo que tenha o chat aqui. Vou colocar até em letras minúsculas aqui. Que ele deve conseguir encontrar também, fazer essa diferenciação. Beleza? Digitamos no nosso filtro. E aí agora a gente precisa verificar se realmente foi filtrado as ferramentas. Então vamos lá, a gente já tem a nossa lista, então a gente consegue fazer as mesmas validações aqui, só que da forma que a gente espera que tenha ocorrido o filtro. Então a gente espera que a nossa lista contenha a ferramenta do chat GPT, né, que foi o que a gente filtrou, e que ela não contenha, o not contém, o Stack Overflow, beleza? Que o Stack Overflow, que a ferramenta do Stack Overflow não esteja nessa lista. E aqui agora a gente espera que o array de todos os cards que a gente tiver na nossa DOM vão ser agora 1, tá bom? O tamanho do array vai ser 1,
porque agora só vai ter deveria ter um card na nossa lista, certo? Então, vamos salvar aqui e vamos rodar o teste aqui para ver o que vai acontecer. Eu vou até rodar aqui com o nosso teste cover, que a gente não rodou após o último teste ali que a gente fez, né, do Actions, para a gente ver como que vai ficar aqui, né? Então ele está aqui, deixa eu até dar um F5 aqui para confirmar. Então, ó, a gente já tem 7 testes switches, tá? Então, a gente está já chegando ao final aqui dos nossos casos de uso da nossa aplicação. Vamos ver como que vai ficar o nosso relatório de teste aqui agora, beleza? Vai rodar lá todos os nossos testes. E, bom, enquanto roda ali, a gente pode dar uma pensada aqui, né? Esse é o único caso de uso que a gente teria aqui para fazer na nossa home, né? E pensando em tudo que a gente já testou, né, começando lá de baixo e do menor componente e vindo aqui para cima, né, para a integração maior aqui, mais abrangente, a gente conseguiu entender que todas as funcionalidades que a gente tem na nossa aplicação foram testadas, tá bom? Todas as regras de negócio foram testadas. Ó, quebrou um teste aqui, a gente já vai dar uma olhada nele. Então, todas as regras foram testadas. Então, esse daqui seria o último... tem até um typo aqui, ó. Seria o último teste que a gente precisaria fazer, né? Bom, apesar de ter quebrado um teste que a gente já vai olhar, vamos dar uma olhada aqui no relatório como ficou. Parece que tá no F5. Então, ó, a gente tem quase toda a nossa aplicação completa aqui, coberta pelos testes. Vamos dar uma olhada aqui nos hooks, que ele já era para estar coberto. Tag modal, clean fields, isso aqui a gente já tinha testado, né? Vamos ver o que aconteceu aqui quebrando o nosso teste. Então vamos subir lá, ó, no começo do nosso log, né? Vamos lá, sobe, sobe, sobe. Vamos encontrar. Deixa eu até subir aqui um pouquinho, ó. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Então ele quebrou o teste lá do Newton modal. Então ele excedeu o tempo limite aqui para um teste, tá? Então ele estourou o tempo que ele estava esperando, aguardando alguma coisa. Ele deu a linha aqui que ele quebrou, que foi o teste, né? Ele não dá uma linha específica porque ele estourou o tempo em alguma coisa dentro do nosso teste. Aqui para baixo a gente consegue ver, ó, que ele teve uma requisição que deu 404, que foi a requisição aqui, ó, de add to, foi o nosso post, tá? É até um, um, um erro estranho, porque na nossa requisição de post não deveria ter dado 404, né? A não ser que ele não tenha achado a rota, por exemplo, e esse teste ele já tinha passado também, né? Vamos abrir ele aqui pra gente dar uma olhada. Newton modal, tá dentro de actions, Newton modal. Deixa eu fechar aqui. Então ele quebrou na requisição de post, que é essa requisição aqui. O que pode estar dando errado aqui nessa requisição? Vamos dar uma olhada. Tá, então vamos fazer assim. Aqui a gente está usando o SPY e apesar de a gente estar resetando aqui, limpando o nosso objeto do Jest, vamos garantir que o nosso SPY, né, que é o nosso, a nossa função de SPY dentro do Jest, também esteja sendo limpa aqui, né? Então vamos dar um spy.mockClear aqui no final do teste. Beleza? Então a gente vai garantir que essa função também realmente esteja limpando o nosso mock de spy, certo? Ó, aqui acabei de ver que o nosso home aqui, nosso teste da home não foi salvo, então vamos salvar ele aqui, ainda bem que a gente viu. Tá? Agora sim, vamos rodar lá o nosso teste cover agora, né?
E vamos ver se resolveu aqui a nossa correção aqui no nosso teste, né? A nossa limpeza do nosso SPY. Então vamos esperar ele rodar aqui, né? Rodar os nossos testes. Aproximadamente 42 segundos aqui, mas vamos dar uma olhada aqui o que vai dar aqui, né? Então provavelmente é para ter resolvido aqui a nossa solução aqui. Vamos ver. Então começou a rodar aqui. O nosso cara aqui é o Newton modal, né? Então vamos dar uma olhada. Provavelmente vai ser o último. E beleza, ó. Então agora passou, tá? Então, show de bola. Rodou todos os nossos testes. Então vamos ver agora como que vai ficar o nosso... Vou até fechar ele aqui. O nosso relatório aqui, né? Finalizar. Então, show. Vou fechar aqui e vamos atualizar aqui e ver o que aconteceu. Ó, então, show de bola. Então, ó, temos 100% dos nossos statements, 100% das nossas branches, functions e lines testadas e cobertas no nosso código. Então, os nossos testes, todos os testes que a gente escreveu até agora, eles passaram por todos os pedaços, né? Todas as linhas do nosso código aqui. Então, ele está 100% coberto, tá? E aí a gente viu que 100% de cobertura de código não é sinônimo de qualidade, mas aqui a gente foi exercitando, né, o nosso pensamento direcionado ao teste, né, pensando em todos os casos de uso, tentando validar todas as regras de negócio. Então a gente pode assegurar que a nossa métrica ela tem sim qualidade, tá? Então a nossa cobertura de 100% tem a qualidade de testes sim, tá? Só que aí, como eu comentei, né, não é sinônimo de qualidade, a não ser que seja feita a análise dos testes, porque aqui a gente tem 100% da nossa cobertura, mas se a gente vier aqui, por exemplo, na nossa home, a gente consegue pensar em mais alguns casos de uso aqui, né, para o nosso filtro, tá? Porque principalmente o filtro, ele tende a ter mais de diversos casos de uso aqui, né? Então, o que a gente pode explorar mais aqui nesse caso? Vamos supor que a gente tenha mais uma ferramenta aqui. Tá? Então, a gente vai ter aqui, ao invés de criar mais uma ferramenta aqui, de duas, a gente vai ter três. E aí vamos dizer que ela tem o ID 100 e o título dela vai ser Chat Overflow, beleza? Então a URL vai ser chatoverflow.com. A descrição pode ser qualquer coisa, vamos colocar só mais uma palavra aqui para ficar diferente. E a tag pode ser, sei lá, chat, overflow e tá bom, também essas duas tags aqui tá bom. Então agora a gente tem três ferramentas, tá? O que vai acontecer? Então vamos salvar aqui e vamos rodar o nosso teste. Então npm test home, tá? O que vai acontecer aqui, né? Vamos ver se o nosso teste vai passar. Certo? Então, ó, quebrou. Por que ele quebrou? Antes ele esperava que a princípio, né, quando o nosso componente rodasse, ele tivesse três cards, né? Três cards não, ele tivesse dois cards, né? E agora ele não vai ter dois cards, ele vai ter três, ó. Se a gente for olhar, ó, a gente esperava dois e recebeu três, tá? E aí então vamos fazer alguns ajustes aqui no nosso teste. A gente vai pegar o nosso novo card aqui. Então a gente vai pegar o Chat Overflow Tool. O nome dele vai ser Chat Overflow, tá? E aí a gente vai esperar que a princípio ele esteja na nossa lista, beleza? Aqui agora a gente vai esperar que o total de cards seja 3. E após a gente filtrar, a gente vai esperar que ele também esteja na lista, certo? Porque ele também contém a palavra chat no nome. Então vou colocar ele aqui, ó, chat overflow, que contenha,
aqui dentro da nossa listagem, tá? E agora aqui também a gente espera que a nossa lista também, né, aqui na nossa tela, contenha 2 cards, né, ao invés de um, que é o nosso ChatGPT e o Chat Overflow. Beleza? Então vamos agora rodar o nosso teste e ver o resultado disso daqui, né? Então, ó, percebe que a gente está adicionando mais um caso de uso aqui, porque se a gente tiver o simples fato de a gente ter mais uma ferramenta sendo retornada, a gente já muda os casos de uso aqui. Então a gente já está fazendo uma validação um pouco mais robusta aqui de que duas ferramentas com o mesmo uma mesma palavra, que o mesmo nome, elas vão ser de fato filtradas. E ó, aqui nosso teste falhou, então vamos dar uma olhada aqui o que ele falhou, né? Cadê o começo do teste? Aqui, né? Então ele diz lá que ele esperava que o Chat Overflow contivesse aqui, a gente errou feio, errou rude aqui no caso, né? Então na linha 58, a gente espera que a nossa lista, que a nossa lista contenha o nosso elemento do Chat Overflow, tá? Provavelmente vocês devem ter notado aí antes de mim. Então agora sim, né? Esse é o perigo aí do Ctrl C, Ctrl V, tá? A gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Mas que bom que o nosso teste ele tá, né, tá bem escrito aqui, então ele não tá dando um falso negativo aqui, não um falso positivo no caso. Então vamos dar uma olhada agora. Agora sim é para ele tá rodando direitinho. Então beleza, ó, passou, tá? A gente deixa o nosso teste um pouco mais robusto e ele tá passando. E aí, lembra lá no nosso Tools List que a gente fez testando a funcionalidade de clicar no botão da lixeirinha e excluir? A gente fez com 2 cards. Primeiro a gente testou com um card, depois a gente testou com outro para ver que de fato os dois estão sendo excluídos, tá? Que não é alguma coincidência do código que tá conseguindo fazer o filtro correto. E até para acrescentar mais robustez também aos nossos testes, tá? Então, quanto mais robusto o nosso teste, mais segurança ele dá para a gente. E aqui, o que a gente poderia fazer de diferente, né? A gente poderia então testar que, por exemplo, uma combinação de filtros diferente, tá? A gente poderia testar se o overflow, por exemplo, está retornando 2 elementos. E aí, como que a gente vai fazer isso? Agora a gente já aprendeu ali, né, no teste anterior, um jeito mais eficiente e inteligente da gente conseguir criar mais casos de uso para um mesmo teste, né, uma mesma estrutura de teste, que é utilizando o it, né? Então, o nosso it, tá? Que aí a gente consegue passar diversos sets de dados para ser utilizado na estrutura do nosso teste. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer uso da nossa ferramenta aqui, né? Então ele vai receber um array, tá? De set de dados aqui. Então vamos começar aqui. Vamos pensar em tudo que vai ser dinâmico aqui no nosso teste. E aí o que vai ser? A gente pode dizer que a gente vai ter o filtro dinâmico, né? Que a gente vai digitar diferente a cada teste. Então a gente vai ter o filter. A princípio, aqui no nosso teste, ele é o chat. Então vamos lá, chat. A gente pode dizer que vamos ter as ferramentas que a gente espera que sejam renderizadas, né? Após a gente digitar o filtro. Então a gente pode dizer que a gente vai ter a expected tools to render. Beleza? E aí ele vai ser um array de ferramentas, né? E como que a gente pode fazer aqui? A gente pode passar o nome delas. Então a gente vai ter o chat GPT e a gente vai ter também o chat overflow. São essas duas que a gente espera serem renderizadas, né? Após o filtro. E aí a gente também vai ter do mesmo modo a expected to not to render. Beleza? Que aí aqui nesse nosso caso é o Stack Overflow.
certo? E aí, então, esse é o nosso set de dados, né? São essas informações que a gente vai ter dinâmica. Então, vamos pegar aqui agora receber essas propriedades aqui dentro do nosso teste. Então, a gente vai pegar aqui o filtro. Vamos pegar aqui expected tools to render e expected to not to render. Vamos começar a substituir. Então, aqui no lugar do chat vai ser o filter. E aí, como que a gente vai fazer aqui nessa validação, né? Aqui, ao invés de a gente passar o nosso card, a gente pode colocar a carry, né? A gente pode realizar novamente a carry. E aqui no name, a gente consegue passar eles dinâmicos, né? Então, a gente pode passar aqui expected tools to render na posição 0 do array, né? Primeiro item do array, ou nada, né? Vai ser simplesmente a string. E aí para o chat overflow a mesma coisa, né? Só que na posição 1 do array. Beleza? E aí para nosso not to render aqui é a mesma coisa, tá? Só que mesma coisa, só que ao contrário, certo? Então a gente vai dizer que o name vai ser o expected. Vou apagar esse 1 aqui. Vai ser expected to not to render, tá? Nesse caso vai ser só 1. Beleza? Então, o que falta a gente alterar aqui? Nada, né? Vamos rodar o nosso teste e vamos ver se ele continua funcionando, né? Da maneira que deveria funcionar. Tá? E aí já vamos pensando aqui no nosso segundo set de dados. Tá? Vamos escrevendo ele aqui. Então, qual que vai ser o nosso filtro, né? Para o nosso segundo caso de uso aqui. A gente pode dizer que o nosso filtro agora, a gente pode tentar filtrar por overflow, tá? Pela palavra overflow. Então aqui, ó, nosso teste quebrou. E aqui, óbvio, né? Quebrou aqui, vamos até subir lá para confirmar as nossas suposições. Então aqui, ó, realmente foi um erro de elemento. E ele não conseguiu encontrar um elemento article com o nome Stack Overflow, né? Que é onde a gente faz a nossa validação aqui, ó. Inclusive tá até... tá errado aqui porque a gente começou a escrever e não terminou. Mas enfim, aqui, né, como a gente já viu anteriormente, quando a gente precisa fazer uma validação de que um elemento não esteja na tela ou em algum lugar da tela, se a gente precisa usar o carry by role, né? Porque aí ele retorna nulo e a gente consegue fazer essa validação. Se a gente usar o get by role, ele realmente vai quebrar, porque ele não vai encontrar esse documento para validar, esse elemento para validar. Beleza? Então vamos rodar novamente aqui o nosso teste com a correção e vamos continuar aqui pensando no nosso segundo caso de uso, tá? Então, o nosso segundo caso de uso aqui vai ser, o filtro vai ser overflow. E aí, vou copiar aqui, ó, mais fácil. Quais vão ser as nossas ferramentas que a gente espera renderizar? No caso, vai ser agora o Chat Overflow e a Stack Overflow, tá? A gente espera essas duas ferramentas. E aí a gente espera que não renderize. A ferramenta que não vai ser renderizada vai ser o ChatGPT. Beleza? Ó, nosso teste anterior agora passou. E agora a gente já tem dois casos de uso aqui, né? Uma variação do teste aqui, né? Do filtro, no caso, né? Tá? Então vamos rodar ele de volta aqui e vamos ver se agora ele também está fazendo esse filtro, certo? Se vai dar tudo certo aqui. Tem mais algum caso de uso que a gente consegue pensar para o filtro? Tem. A gente consegue pensar em mais casos de uso aqui. Por exemplo, se a gente digitar lá GPT, ó, boa, aqui nossos dois testes passaram. E se a gente digitar GPT no nosso filtro, o que ele precisa filtrar? Ele precisa filtrar apenas a ferramenta do ChatGPT, né? Agora ele não vai buscar mais nenhuma outra além dessa. Então vamos criar esse nosso próximo set aqui de dados.
Ó, então ele já tem infere os valores aqui, ó. Se a gente digitar o filtro. Então qual que vai ser o filtro que a gente vai digitar agora? Vai ser GPT. E aí, quais são as ferramentas que a gente espera renderizar? Nesse caso agora aqui vai ser um chat GPT. Beleza? E aqui só ele, né? E aí, qual que são as ferramentas que a gente espera não renderizar? E aí aqui a gente vai ter que passar um array agora, né? Porque agora a gente espera que não renderize duas ferramentas. Então a gente espera que não renderize o Stack Overflow e o Chat Overflow, beleza? Então a gente vai precisar que isso seja um array. Logo, a gente pode até alterar aqui, ó, Expected Tools Not to Render, beleza? Vamos trocar em todos aqui. Que agora pode ser uma nova variação aqui, né? Tools Not to Render e Tools Not to Render. Só que aí, agora a gente tem um problema aqui, né? Porque na estrutura do nosso teste, ele até está reclamando aqui, ó, porque aqui a gente estava passando uma string e agora ele é um array, tá? E aí como que a gente consegue fazer essa validação agora dinâmica, né? Sendo que ora vai ser um array, ora vai ser uma string, ou ora a gente vai precisar validar que apenas um elemento contenha na lista e ora vai ser dois elementos e vice-versa aqui, né, para não conter. Como que a gente consegue fazer isso? Bom, a gente consegue fazer aqui de uma forma simples, tá? Que é utilizando um for loop. Então, como que a gente faz aqui? Eu vou dizer que, por exemplo, vou chamar ele aqui de toolTitle, que cada título de ferramenta do meu array das ferramentas que a gente espera renderizar, tá? Então, para cada uma dessas ferramentas que a gente vai ter no array, eu vou fazer uma validação dessa, tá? Que vai ser aqui, eu vou esperar que a minha tools, que dentro da minha tools list contenha o elemento com um elemento que tenha uma role article com o nome aqui, ó, da tool title, beleza? E a gente vai pegar esse card pela tool title, certo? Então, independente de quantos elementos, né, a gente tiver, quantos elementos não, né, quantos nomes de ferramentas a gente tiver dentro do array, ele vai fazer uma carry para cada um deles, tá? E aí a gente pode fazer a mesma coisa para as ferramentas que a gente não quer que estejam renderizadas. Então, expected tools not to render, beleza? Vou chamar aqui pelo mesmo nome. E aí, ó, aqui a gente sabe que a gente tem que ser carry by role. Show? A gente pode até tirar esses outros daqui. E agora a gente tem, ó, o nosso teste bem mais flexível, tá vendo? A gente pode passar diversos tipos de sets de dados em diferentes formatos aqui, né? Com diferentes configurações para o nosso teste. E agora ele está bem mais flexível a essa estrutura do nosso teste, né? Inclusive aqui, ó, a gente pode passar isso aqui dinâmico também, né? Porque vamos supor que a gente acrescente mais uma ferramenta aqui no nosso Tools Mock, né? Aí aqui a gente vai ter que alterar novamente o valor que a gente espera de cada um deles. Então a gente pode dizer que a princípio, quando todos os casos estiverem sido renderizados, a gente vai esperar que vai ser 3 aqui no caso, né? Que a gente não tem como passar dinâmico, né, na primeira verificação. Mas aqui no último expect aqui, a gente pode passar que a gente espera que esteja, dos cards que estejam renderizados, que o tamanho deles seja o tamanho do array do expected tools to render. Expected tools to render ponto length, beleza? E aqui, independente de quantas ferramentas a gente esperar que sejam renderizadas, ele vai pegar aqui também de forma
dinâmica, certo? Então, qual outro caso de uso a gente pode pensar? Bom, a gente tentou buscar pelo GPT, então vamos tentar buscar agora por Overflow, tá? Que também vai ser, por Overflow não, por Stack, né? Stack também vai ser ele vai retornar somente a ferramenta de Stack Overflow e ele não deve retornar o chat GPT nem o chat Overflow, beleza? E aí, o que mais que a gente pode acrescentar aqui? A gente pode ir colocando agora quantos casos de uso a gente quiser, porque o nosso teste ele ficou flexível o suficiente para a gente poder acrescentar todos os tipos de caso, tá? A gente adaptou ele, né, conforme a gente foi pensando em novos casos aqui, e até ele chegar nessa estrutura final aqui. Então, consigo pensar aqui em mais um caso, que é, se a gente tiver, por exemplo, vários espaços aqui, e realizar um filtro, ele ainda deve funcionar, beleza? Então a gente pode fazer essa validação aqui também, né? Então vamos dizer que a gente digitou lá vários espaços e CH, tá? E mais vários espaços aqui também. Então, se a gente digitar CH, ele precisa buscar ainda todas as ferramentas que tenham CH no título, ó, que são o ChatGPT e o Stack Overflow. Então, já vamos tacar eles aqui para cima. Opa. E o Stack Overflow vai lá para baixo. Tá? Então a gente espera que sejam renderizados o ChatGPT e o Chat Overflow e não o Stack Overflow. Beleza? Então vamos rodar aqui. Agora a gente já tem 2, 3, 4, 5, 6 casos de uso aqui, pelo menos, tá? Então vamos rodar nosso teste e vamos ver se está tudo sendo coberto, se a nossa adaptação aqui também funcionou, tá? E aqui eu quero aproveitar para comentar sobre o loop aqui que a gente tem dentro do teste. Tecnicamente, é correto a gente usar um loop, né? A gente pode usar um loop dentro de um teste. Só que é bom a gente ficar atento nisso. Ó, quebrou aqui os testes, a gente já vai dar uma olhada neles. É bom a gente sempre ficar atento a esse tipo de coisa dentro do teste, porque evitar utilizar, na verdade, né, um loop. Porque é fácil da gente se perder aqui dentro, tá? A gente começa a colocar muita coisa aqui dentro e os nossos testes começam a quebrar, é muito mais difícil da gente encontrar qual é o ponto de falha, né? O que é que está quebrando no nosso teste. Porque a gente vai ter várias coisas acontecendo aqui, então, sei lá, qual o loop que quebrou, por exemplo, que ele confundiu. Então é muito fácil a gente se perder aqui dentro dos loops, tá? E aí o que geralmente eu vejo, principalmente a galera que está começando, se preciso renderizar, fazer uma mesma verificação, por exemplo, aqui nesse caso acho que não daria, né? Mas vamos supor que a gente tenha lá um array de coisas para verificar se foram renderizadas na tela. E aí a galera logo pensa em fazer um loop aqui, né? Ah, para eu não ficar digitando a mesma expectativa aqui na expect, tal coisa esteja no documento, eu faço um loop e faço só uma validação. Mas a gente não tem necessidade disso, né? Poxa, se você precisa fazer, chamar 5 specs aqui de alguma coisa que está no documento, 5, 6, até 10, cara, chama um por um, tá? Não tem problema. Não tenta encurtar esse espaço e tentar otimizar, porque a gente acrescenta mais complexidade dentro do código e é aquela velha história, né? Quanto mais complexidade, mais difícil de dar manutenção, né? E menos legível fica o nosso código, beleza? E mais suscetível a falhas ele vai ser, né? Então, se precisar renderizar 10 ali, fazer 10 specs parecidos, faça os 10, tá? Não vai ter perda de otimização, o teste vai ficar um pouco maior, mas não tem problema, tá? É muito melhor do que você complicar aqui e correr o risco de se perder aqui em algum momento, beleza? Então,
use de forma consciente aqui os loops dentro do teste, tá? Sempre que, somente quando for necessário, realmente necessário, né? Quando o teste pedir. Aqui no nosso caso, o teste pediu que tivesse esse tipo de lógica aqui, né? Porque caso contrário a gente não conseguiria fazer essa validação de vários casos de uso, beleza? Então, tomem cuidado com isso, tenham sempre em mente e usem com moderação, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui no que foi que quebrou. Então vamos tentar subir aqui no começo do teste, quebrou todos. Ele diz que expected release contém to title, porém não contém nulo. Então, beleza. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Expected, expected tools not to render. A gente espera aqui, ó, tá vendo? A gente Ctrl+C, Ctrl+V de novo. A gente espera que nossa lista não contenha esses elementos aqui, certo? Esses a gente espera que contenha, expected tools not to render que não contém. Beleza? Agora sim, vamos rodá-la de volta. E vamos ver se tem mais alguma coisa aqui dando errado. Então, enfim, aqui a gente consegue colocar, se a gente conseguir pensar em mais algum caso de uso, a gente consegue acrescentar aqui, certo? Deixa eu apagar aqui. O que mais que a gente poderia verificar aqui? Será que tem mais algum tipo de filtro que a gente poderia fazer? Então, ó, beleza, agora todos passaram. Então, todos esses nossos casos de uso estão sendo validados. Eu acho que eu consigo pensar em mais um caso aqui, que seria, por exemplo, se a gente digitasse um filtro de alguma coisa que não existe aqui. O que deveria acontecer? Bom, a gente sabe que se a gente digitar uma coisa que não existe, ele vai ficar aqui com esse empty state aqui, que no nosso caso é o loading, tá? Então a gente pode fazer essa validação aqui. A única coisa que a gente não vai conseguir validar, por exemplo, com esse nosso teste aqui do flexível desse jeito que ele tá, é se esse texto de loading aqui ele tá na tela, tá? Porque a gente não tem como ele acrescentar aqui para os outros testes. Talvez até daria se a gente fizesse adicionasse muito mais coisas aqui, mas eu acho que não tem necessidade. E aí, como a gente já comentou, o ideal é que cada cenário de teste, né, a gente poderia, lá, se a gente lembrar do nosso input, a gente poderia testar se a label e o prefixo tivessem sido renderizados no mesmo teste. Mas é interessante a gente ter essa granularidade, né? A gente ter cada caso de uso isolado, tanto para documentação quanto para evitar dependência um do outro. Então aqui a gente poderia fazer essa validação aqui para saber se as ferramentas, se nenhuma ferramenta foi renderizada de fato, né, com o nosso filtro que não existe. E aí um filtro para verificar que dado esse cenário aqui do filtro não encontrado, que tenha o loading aqui, tá? A gente pode muito bem fazer isso num outro teste. Mas então vamos acrescentar mais esse cenário aqui, ó. A gente pode colocar aqui, então vamos colocar aqui um filtro de alguma coisa que não existe. Então qual letra que talvez não existe? Vamos colocar aqui, ó, y. Tá, isso aqui, né, o y não tem em nenhum lugar. Então agora no caso a gente espera que as nossas ferramentas a serem renderizadas serão nenhuma, então vai ser um array vazio. E as que a gente espera que não seja renderizada serão todas, beleza? Só que aí a gente também vai ter um outro problema agora aqui. Vamos ter que fazer mais uma refatoração aqui, uma adaptação no nosso teste, porque agora a gente vai ter zero, né, aqui para ser renderizado, um array vazio. E aí aqui, ó, ele não vai encontrar nenhum elemento na hora nessa ferramenta aqui, né? Então a gente vai ter que alterar aqui também para carry by, tá? Carry by role. Então os dois vão precisar ser carry by role, porque em algum momento, nesse caso aqui das ferramentas a serem renderizadas, também será nulo, beleza? Então vamos fazer essa última validação aqui, tá? E agora sim, agora eu acho que o nosso teste ele está o mais flexível e mais genérico
possível, tá? Para receber todos esses casos de uso. Agora eu não consigo pensar em mais nenhum caso de uso, mas acho que se a gente conseguir pensar em mais um, a gente vai conseguir colocar ele aqui sem mais alterações ou sem grandes alterações, tá? Então vamos ver só se esse último caso aqui passou. Então, ó, a gente já pode ver que falhou aqui. Tá, porque ele nem terminou a renderização, beleza? Então ele quebrou aqui, ó. Nesse caso, agora a gente vai ter zero, vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente vai ter zero, o tamanho do nosso array vai ser zero, tá? Então ele, aqui tá correto, né? Então aqui é mais um caso que a gente esqueceu de utilizar o carry by, porque aqui vai ser zero o tamanho do nosso array, né? Como eu tava dizendo. Beleza? Agora sim, tá? Vamos rodar lá novamente. Ó, 5 testes passaram e somente um falhou, né? Que foi esse último. Então provavelmente agora ele vai passar. E aí então já vamos escrever também a validação aqui para o nosso loading, né? Para já agilizar. Então, qual que vai ser esse outro cenário aqui que a gente vai ter? Então, a gente pode dizer que it should show loading message when filter return nothing. Beleza? Depois a gente pode dar uma melhorada aqui na nossa descrição. Tá? Mas basicamente ele deve mostrar uma mensagem de loading quando o filtro não retornar nada. Certo? Então já vou dizer que aqui o teste vai ser assíncrono. Vou renderizar aqui o nosso home. Beleza? Tá? E aí a gente sabe que a gente vai precisar também aqui fazer a nossa requisição de get, do mesmo modo que a gente fez aqui em cima. Então a gente também sabe que a gente já pode dar uma otimizada nisso. E vamos criar lá então, vou fazer aqui, ó, deixa eu fechar esse it aqui. E já vou criar aqui um before it. Opa. Um before it. E vou colocar o nosso mock adapter aqui dentro, tá? Com a requisição de get, que vai ser feita para os dois casos, tá? Vou declarar ele aqui em cima. Vai ser um do tipo mock adapter. Aqui eu só vou receber. Beleza? Aqui é before it. Tá? Então agora ele vai fazer a requisição já para todos os testes. E aí aquela nossa boa prática para evitar também possíveis falsos positivos ou erros no nosso código, no nosso teste. A gente vai fazer um after it. Vai resetar aqui o nosso mock reset. E também vai dar um jest.clear all mocks. Beleza? Vamos limpar todos os nossos mocks e nosso objeto global. Show! Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa, primeiramente, esperar o loading, que vai ser o loading da requisição, finalizar, né? A gente vai precisar esperar que ele não esteja no documento. Então, vamos lá. A gente vai aguardar que wait for the element to be removed. Qual elemento que a gente espera que seja removido? Nosso screen ponto get by text loading, tá? Porque esse primeiro loading vai ser o da requisição, então a gente precisa esperar a requisição terminar e aí sim, né? A gente vai fazer o nosso filtro. Então vamos pegar aqui o nosso filtro aqui, ó. Então pegamos o nosso filtro e aí a gente vai digitar nele lá. Então
user event, ponto type. A gente pode digitar igual que a gente colocou ali em cima, né? Que é y, 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 y. Sabe que não vai retornar nada. Aqui a gente precisa passar o filtro, né? Filter input. Beleza? E aí agora sim, né? Agora a gente espera que um novo elemento com o texto, então get by text, de loading esteja no documento. Então, should be in the document. Beleza? Então aqui a gente já sabe que esse daqui, que ele por acaso não vai pegar o mesmo, porque aqui a gente está esperando ele ser removido. E aí depois de digitar o nosso filtro, a gente vai verificar aqui que fazer a validação da mensagem de loading, tá? E aí, vamos rodar aqui o nosso teste pela última vez, certo? Não vou rodar mais o nosso teste coverage, porque a gente já atingiu aqui a nossa meta, né? O nosso objetivo, que é 100%, tá? Mas eu vou rodar só esse último aqui para a gente fazer as validações, tá? Vamos ver se tudo ocorreu como o esperado. Só agora aqui. Então, ó, show de bola. Olha que massa. Passou todos os nossos testes. E agora sim, né? A gente tem todos os casos de uso que a gente conseguiu pensar para a nossa aplicação. A gente tem eles todos testados aqui e validados e extraindo o máximo possível aqui das nossas ferramentas, né? Tentando criar eles da forma mais inteligente possível, tá? Então, como eu comentei, a gente conseguiu atingir o nosso objetivo aqui, depois de algumas horas aí, né? De bastante tempo. E aí, a gente testou desde os componentes mais simples aos mais complexos, tá? Dos mais genéricos aos mais específicos, tá? E em nenhum momento a gente precisou usar o Data Test ID. A gente conseguiu pegar todos os nossos elementos ali de forma acessível, tá? Então, novamente, né? Vou frisar aquela minha regrinha ali, né? De sempre que você for pensar em utilizar o Data Test ID, pense de novo, né? Não use, porque talvez isso possa fazer uma melhoria no seu código que vai tornar aí, né, a sua aplicação mais acessível, então vai engrandecer aí, né, vai melhorar a sua aplicação, tá? Bom, então foi uma jornada, né, até aqui, e a gente viu bastante coisa, né, a gente conseguiu ver muita coisa. E aí eu listei aqui de uma forma simples aqui, rápida, só para a gente ter uma ideia do que a gente conseguiu ver, né, durante todo esse tempo, durante toda essa nossa jornada aqui. Então eu vou até copiar aqui, tá? Vou trazer aqui. Deixa eu pegar eles aqui, para a gente dar uma olhada. Deixa eu jogar aqui numa nova tela. Então, ó, na parte teórica, a gente viu o que é e quais são os principais tipos de teste. A gente entendeu o porquê testar, a gente entendeu também o que testar e o que não testar. Vimos as diferentes abordagens utilizadas nos testes unitários, né, e quais são as suas vantagens e desvantagens, né, de cada uma delas. Conhecemos as ferramentas mais utilizadas nos testes unitários ali. Conhecemos o ambiente onde os testes rodam, né, onde eles são executados. A gente viu o que são mocks, stubs, spies. Na parte prática, a gente colocou à prova todos esses conceitos que a gente viu na teoria. Né? A gente exercitou o pensamento direcionado aos testes, né, o pensamento crítico ali na hora de testar. A gente viu também que é melhor testar primeiro o componente mais simples para depois ir passando para o mais complexo, né? Porque quando a gente fizer isso, na hora de testar o componente mais complexo, a gente pode adotar a premissa de que tudo que está para trás é verdade, né? Então, e o nosso componente mais complexo, ele pode ser simplificado, né? O teste dele vai ser simplificado, beleza?
A gente aprendeu a como tirar proveito, a tirar o melhor proveito, né, das ferramentas, né, que a gente usa, no caso aqui, no nosso caso, o Jest e o RTL. Conhecemos diversos modos de pegar elementos na nossa DOM, né, assim como o melhor uso de cada um para cada situação. Então a gente aprendeu como funciona um stub de uma requisição e como a gente cria, né, a gente conheceu algumas boas práticas para serem utilizadas nos testes e como evitar falsos positivos. Conhecemos o it, né, o ponto .it, né, que é uma maneira eficiente de testar vários casos de uso em cima de uma mesma funcionalidade. Vimos como funciona e como utilizar um relatório de teste coverage, né, e como essa métrica ela não garante qualidade. E por fim, e não menos importante, né, na verdade o mais importante, a gente testou uma aplicação inteira, por menor que ela tenha sido, né? A gente testou ela inteira ali de ponta a ponta, beleza? Tá? Então, quanta coisa que a gente conseguiu aprender aqui, né? Depois de tudo isso, queria só agradecer, né, todo mundo que chegou até aqui junto comigo, né? Foram várias horas aí que a gente passou aqui, né? Bastante conteúdo, bastante coisa para absorver, tá? Espero que esse conteúdo agregue bastante para vocês, ou que vocês tenham conseguido aprender, né? Alguma coisa que tenha trazido algum valor, beleza? Deu bastante trabalho, então eu espero que algum conceito vocês consigam aproveitar pelo menos aqui, beleza? Aí eu vou deixar disponível também o link do repositório aqui desse projeto do GitHub aqui. Deixar disponível o link, tá? Ele vai estar um pouco diferente do que eu mostrei aqui, porque aqui eu dei ainda uma adaptada, né, pra gente conseguir ver alguns cenários aqui. E é basicamente isso, tá bom? Agradecer aí mais uma vez e até a próxima.